Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria poder novamente estar transmitindo uma palavra de Deus para os nossos amados. E hoje, como quarta-feira, 22 de abril, deveríamos estar reunidos no culto de ensino, mas não podemos, em decorrência da pandemia, desse mal que está aí assolando a nossa terra, mas nós queremos transmitir uma palavra de Deus no coração dos irmãos. Sabemos que todos estão enfrentando momentos difíceis e nesse momento nada melhor do que voltarmos para o que diz a palavra do Senhor. Embora não podemos estar no templo junto, mas podemos, através deste meio de comunicação, transmitir uma palavra de Deus aos irmãos. Quero convidá-los a ler comigo o Salmo de número 127, onde nos diz a palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Este salmo de Davi, aliás, de Salomão, ele vem nos lembrar a necessidade que temos de depositar inteiramente a nossa confiança em Deus. De nós termos Deus como foco da nossa confiança. E sobre os perigos de desviarmos a nossa confiança em Deus. Ele está dividido em dois momentos. No primeiro momento, o salmista Salomão ele vai falar sobre a inutilidade do esforço humano de construir a casa ou defender a cidade sem a presença providencial de Deus. É inútil construir a casa ou tentar guardar a cidade sem a presença protetora se a presença protetora de Deus não estiver nela. Na segunda parte ele vai falar aqui, descrever a família oriental e dizer que os filhos, a criação dos filhos, como sendo dádivas de Deus. Ele vai lembrar que os filhos são herança do Senhor. Felizes são aqueles que enchem dele a sua aljava. E porque ele não, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, felizes que enchem dele a sua aljava, não será envergonhado como pleitear com os inimigos à porta. Ele lembra, então, aquele costume oriental que as famílias levarem as suas questões para serem julgados à porta da cidade, e os filhos, eles tinham o direito legal de votar. E aquelas famílias mais numerosas, logicamente, teriam teriam a oportunidade de vencer, teria mais votos, teria uma força maior perante nas causas que eram ali colocadas em julgamento. E ele lembra que é como flecha na mão do guerreiro. Isso colocando sobre os pais a responsabilidade de preparar esses filhos para trilhar o caminho da retidão, da justiça, para estarem preparados para poderem votar, para poderem defender os interesses, as causas das famílias. Mas este salmo, ele nos ensina algumas verdades que devemos aplicar à nossa vida. Devemos aprender com o salmista, que ele traz-nos alguns ensinamentos que eu gostaria de enfatizar neste momento. Primeira verdade que nós aprendemos aqui é que nós não podemos colocar a confiança
no que é visível. Não podemos colocar a confiança no que é representativo. Devemos lembrar que este salmo é um dos salmos dos degraus, os salmos das subidas, em que, enquanto subiam para Jerusalém, os peregrinos iam cantando. E enquanto eles subiam a Jerusalém para adorar, para o templo, naquelas festividades anuais, eles então subiam cantando esses salmos. Depois, ao subir aqueles degraus ali, para entregarem a oferta ali no templo até o lugar santo, eles deveriam também subir cantando. Esse salmo faz parte do Cântico das Subidas, que vai do 120 ao 134, são 15 salmos. E ele lembra aqui que nós não devemos colocar a nossa confiança no que é visível. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa aqui está no singular. A casa aqui não é outra, literalmente, senão a casa de Deus. O salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O templo era tido como sendo a morada de Deus, a habitação de Deus. Eles subindo ao templo, eles estavam subindo à casa de Deus, ao lugar da adoração, ao lugar onde ofereceria o sacrifício, ao lugar onde teria o encontro com Deus. E o templo, por então ser considerado o lugar da habitação de Deus, o lugar sagrado, era um lugar que tinha um certo significado, um certo simbolismo para os peregrinos, para todos quanto a ele se dirigia. Mas Salomão, nesse cântico, ele lembra uma coisa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não bastava estar indo ao templo, mas seria necessário ter de fato um encontro com o Senhor no templo. Sendo o templo a casa de Deus, sendo o templo a habitação do Senhor, ir até a casa e não ter uma experiência, um contato com o Senhor da casa, isso seria em vão. Muitas vezes nós temos o cuidado de não desviarmos, nos preocupamos em não desviarmos a confiança em Deus para aquilo que consideramos ídolos, enfim, mas às vezes símbolos sagrados pode roubar a confiança ou o lugar de uma relação que nós deveríamos ter com Deus. Muitas pessoas, ao ir ao templo, isso não é apenas na época de Salomão, hoje também isso acontece. Muitos vão ao templo, mas consideram um simples estar no templo, como sendo o grande objetivo da sua ida ao templo. O fato de estar no templo, de ter estado no templo, de ter assistido o culto, parece que é um descarrego de consciência. E foi ao templo, foi à igreja, cumpriu a obrigação, já está tudo resolvido. Mas se esquece que o templo, ele só tem sentido para nós se formos nele para ter ele como um lugar de encontro com Deus. Ter ele como um lugar onde iremos encontrar a igreja, que são instrumentos através dos quais Deus irá falar conosco. Deus, ele irá trazer um consolo, uma orientação, uma correção a nós. Deus, ele irá ministrar ao nosso coração palavras que fará com que a nossa fé seja acrescentada. E teremos ali, de maneira coletiva, a oportunidade de estarmos diante desse Deus, falando com ele. Muitos perdem essa consciência e pensam que o simples estar no templo já é o suficiente. Enfim, a sua confiança está no visível, no representativo,
nos símbolos sagrados. E quando chega ao templo, isso nós podemos perceber, porque muitos adoradores, quando chegam ao templo, não têm o cuidado de dobrar o seu joelho, de falar com Deus, de ir no momento dos cânticos, enquanto está se louvando com os hinos da harpa. Alguns nem mesmo abrem a sua harpa, ou nem levam a sua harpa para cantar, para adorar. E ali ficam, às vezes, na hora da oração, ficam de olhos abertos, não oram, saem, não é, do templo no momento da mensagem. Isso indica que esta pessoa é uma pessoa que se idolatrou com o templo. É uma pessoa que imagina que o simples estar no templo já resolverá todos os seus problemas. Mas esquece que o nosso Deus, ele é espírito. E, embora ser espírito, não possa ser visto com os olhos carnais, ele é um Deus pessoal. É um Deus que deseja comunhão conosco, relacionamento conosco. É um Deus de relação. E então, estar no templo só não é o suficiente. Vocês estão indo para o templo. Esse cântico na subida para o templo era uma lembrança de que, embora estivesse indo para um lugar que Deus desejava que eles estivessem lá, porque no templo, aquele centralizado, mantinha a unificação do povo. Era ali que o povo levava o sacrifício, mas eles também tinham que levar o desejo, o objetivo de ter um encontro com esse Deus. Porque o que faz do templo ser um lugar maravilhoso é a presença de Deus. Não é a beleza do templo, não é o conforto do templo, mas o que faz o templo ser prazeroso, o que fará com que as nossas vidas tenham uma experiência de mudança, de edificação no templo. É a nossa experiência com o Deus do templo, com o dono da casa, com o Senhor da casa. Por isso ele disse, se o Senhor não edificar a casa. E lembrando aqui que Salomão, ele edificou a casa. E uma casa maravilhosa, com muitos materiais, metais preciosos usados ali. Uma casa com um investimento muito alto. Porém, esta casa não poderia dar nada a alguém se ele não tivesse a consciência que aquele lugar era um lugar de ter um encontro com Deus. Estamos sem poder congregar, mas e a lembrança que nós temos do templo não deve ser simplesmente um lugar para passar algumas horas de entretenimento ou de encontro com amigos, mas um lugar de ter um encontro com Deus. Quando passarmos esta fase e voltarmos ao templo, que a saudade maior seja de junto buscarmos a presença de Deus, sermos edificados pela palavra de Deus que é ministrada no templo e pela companhia dos irmãos para adorar o Deus que é invisível, mas que se faz presente onde o seu povo se reúne e se faz presente no templo, porque ali se reúne a sua igreja e ele quer se relacionar com esse povo que ali se reúne, que é a sua igreja. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor em vão trabalha os que a edificam. A presença do Senhor, ela é insubstituível na nossa vida. Ela é insubstituível, não há nada visível. E esta relação com o visível, com o chamado símbolo sagrado, às vezes pode fazer-nos desviar a atenção de um Deus que é um ser pessoal e que deseja um relacionamento conosco. Às vezes as pessoas pensam, mas por que não usam a cruz? Há o simbolismo da cruz, o uso da cruz, exatamente deixado pelos cristãos. Porque as pessoas
elas confundem a presença de um símbolo sagrado com a presença de Deus. A presença do símbolo sagrado nem sempre indica a presença de Deus. Se nós não tivermos em relação com Deus, a qual está sendo representado naquele símbolo, aquilo de nada adiantará. E isto é tão verdade porque quando Israel se desvia de Deus, quando eles se afastam de Deus, e a arca, que era símbolo da presença do Senhor, que estava ali no Santíssimo, ela foi levada. Os filisteus levaram a arca. E por que eles levaram? Levaram porque o povo agora já não buscava mais uma relação com o Deus da arca, mas a simples presença da arca para eles representava a presença de Deus. Muitos têm, infelizmente, a Bíblia na sua casa. Carregar uma Bíblia debaixo do braço não significa que você tenha a palavra de Deus na sua vida. Como dizem, a Bíblia fechada é simplesmente um livro como outro qualquer. Mas ela aberta, e não apenas aberta, mas quando nos debruçamos sobre ela, a buscar entender o que ela tem a nos dizer, ela é para nós a boca de Deus. Muitas pessoas deixam a Bíblia aberta em passagens bíblicas, mas usam aquilo como um amuleto, aquilo que serviria, o que expressaria uma certa confiança em Deus, na verdade, usam como um amuleto porque não se relaciona com Deus. E a mensagem que esse salmo nos traz é que nada pode substituir a presença de Deus na nossa vida. Nem mesmo os símbolos sagrados, nem mesmo o templo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. E ele está dizendo o seguinte, que o fato da cidade de Jerusalém, a cidade aqui, é a cidade de Jerusalém, o lugar da adoração, a cidade do grande Deus, onde estava a habitação de Deus. Mas esta cidade, por si só, sem Deus estar nela, se os habitantes dessa cidade não se preocupassem em manter uma relação com Deus, se os que fossem à cidade não fossem com o objetivo de ter um encontro com Deus, de nada adiantaria estar nessa cidade. Ela era tão vulnerável quanto as outras cidades. O que fazia grande diferença nessa cidade é a presença de Deus. Por isso eu quero dizer, você está longe do templo e está perdendo nesses dias de ter este momento de adoração coletiva com a igreja, de ser edificado com esse momento que temos durante os cultos ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus estando presente na sua vida é o suficiente, né? É o suficiente para que você passe por este momento e passe firme. E o Senhor vai estar com você. A fé, ela é a prova das coisas que se não veem. A prova da coisa é a certeza das coisas que se não veem. A prova das que esperamos. Então, você pode desfrutar desta presença, mesmo fora do templo. Mas no dia em que estivermos no templo, o objetivo nosso é, através do culto, ver a manifestação da glória do Senhor. Porque é a presença de Deus no templo. É o cumprimento daquela palavra, onde tiver 2 ou 3, ali estarei no meio dele. É essa presença que deve ser a saudade maior, o desejo maior de estar no templo adorando ao Senhor. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que não podemos nos deixar levar pelas inquietações da vida. Estamos vivendo um momento de inquietações, de preocupações quanto ao futuro. E isso tem roubado o sono de muita gente. E todos nós somos vulneráveis a experimentarmos isso. A ansiedade, às vezes temos dificuldade para dormir, para descansar. Essa ameaça que nós estamos aí, né, por algo invisível, e tem tirado a paz, a tranquilidade de muita gente. Mas ele
vai nos ensinar aqui neste Salmo, Salomão, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós não devemos deixarmos sermos tomados pelas inquietações da vida, de maneira que isso venha afetar o nosso sono. Ele não está dizendo aqui que nós não devemos nos esforçar para no trabalho, para granjear, para ganharmos o nosso pão, mas ele está simplesmente dizendo daquelas pessoas que nem dormem direito, que a sua preocupação primeira é com o material, de tal maneira que elas perdem a paz, perdem a alegria, se estressam e são tomados por uma insegurança quanto ao futuro. E ele está dizendo aqui, aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. O que ele está citando aqui, Salomão, é aquilo que aconteceu com ele quando ele vai assumir o trono. Salomão tinha uma responsabilidade, ele tinha consciência disso, e ele está então preocupado com a responsabilidade que ele tinha diante dele, assumir ser o rei de uma nação como Israel. E nessa preocupação ele vai dormir. E enquanto ele está dormindo, o Senhor lhe aparece em sonho. E o Senhor pergunta a Salomão, Salomão, pede-me o que quiseres, eu vou te dar. E ele diz, eu quero sabedoria. Salomão, ele não pediu para a vitória, a morte dos seus inimigos, ele não pediu outra coisa senão a sabedoria de Deus. E o que é a sabedoria de Deus? Na cultura judaica, sabedoria de Deus, ter a sabedoria de Deus é ter os olhos de Deus. É olhar a vida, é olhar o mundo com os olhos de Deus. Porque o olhar humano é muito limitado. Muitas vezes ficamos assustados porque nós ficamos como Geazi, quando o exército cerca a cidade de Samaria e ele então fica apavorado, com medo daquele exército, e Eliseu diz, abre os olhos do moço. Ele faz uma oração e Geazi consegue agora visualizar algo interessante. Ele viu um grande exército celestial que estava ali para protegê-los. Ter os olhos de Deus é ver além do natural, é ver o sobrenatural de Deus atuando na nossa vida, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. E Salomão ele pede exatamente isso. Eu preciso de ter um olhar que vá além. Eu preciso ter um olhar que vai além das possibilidades e da capacidade humana. E ele diz, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aos seus amados. Um dos nomes de Salomão é Jediti. Jediti significa amado. E ele era assim chamado de o amado. E nós podemos também dizer que somos amados. É por isso que Paulo ele chama a atenção na carta aos Romanos, no capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo ele vai dizer que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele vai dizer, e antes ele diz assim, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começa esse cântico, na verdade, no verso 31. E é um cântico que fala sobre as provas e as certezas do amor de Deus. Ele começa fazendo a pergunta, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Paulo está dizendo, nós somos amados.
E nós temos uma prova de amor que não poderia ser maior, que ninguém recebeu, uma prova maior de amor como nós. Porque Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Você, meu querido, é um amado de Deus, é uma amada de Deus. Você é um Gediti, o amado de Deus, a amada de Deus. E como amado e amada de Deus, você pode ter a certeza que existe um Deus que se preocupa com você. Por quê? Porque Ele te ama e porque Ele já provou esse amor. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Enquanto você dorme, tem um Deus que trabalha por você. Trabalha por aqueles que nele esperam. Tem um Deus trabalhando por sua vida. Você é um amado, uma amada. É por isso que Jesus diz que nós somos, que pai, aqui o filho, pedindo um pão, lhe dará uma pedra. Ou pedindo um peixe, lhe dará um escorpião. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará àqueles que lhe pedirem. Então, Deus tem uma preocupação com você. Enquanto você dorme, existe alguém se preocupando. E é alguém que se preocupando com você. E é alguém que te ama. E é alguém que deseja o seu bem. E é alguém que tem na sua mão o controle de todas as coisas. Pode guardá-lo, pode livrá-lo. É um Deus que tem saída para todas e quaisquer situações. E você pode confiar nele, porque ele é o Deus que te ama. E finalizando, não podemos nós não podemos esquecer que a nossa família está incluída no propósito de Deus. Ele diz, Salomão diz aqui, o verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Ele está dizendo aqui que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. E isso, ele lembra-nos da responsabilidade que temos com a família. Porque os filhos, como flecha, eles deveriam serem criados em retidão. Nós sabemos que temos um compromisso, a Bíblia dá um compromisso a nós de prepararmos os nossos filhos para ser aquilo que queremos que eles sejam. E principalmente ensiná-los no temor do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 7, diz estas palavras que hoje eu te ordeno. Ela está no teu coração e ensinarás aos teus filhos. Primeiro, a palavra deve estar no coração, para depois ensinarmos. O que é ter a palavra no coração? É diferente de termos na mente. Quando temos a palavra no coração, nós temos a consciência de que esta palavra, ela é a melhor orientação que temos. E nós a buscamos como sendo uma resposta aos nossos anseios. As suas orientações são tidas como algo precioso à nossa vida. E tendo essa palavra no coração, é que nós poderemos passar aos nossos filhos. Não é passar apenas informação, mas é passar aos nossos filhos o valor desta palavra. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então esta é a maneira que Deus nos orienta para que preparemos os nossos filhos no caminho da retidão, para que seja essa flecha na mão do guerreiro. Aqui não podemos esquecer que é uma família oriental, onde os filhos eram tidos como aqueles que
participavam dos julgamentos e eles, uma vez criado, preparado em retidão, iria então defender os interesses da família, iria então estar preocupado, né, em defender os interesses da família e acrescentaria, seria uma bênção. Também os filhos, a responsabilidade dos filhos naquela época era de cuidar dos pais na velhice. A cultura da época era essa, né, era a responsabilidade dos filhos. Hoje nós temos INSS, tem pais que são muito bem aposentados aí, mesmo na velhice, deixa até depois de morte uma mesada para os filhos, mas na época não tinha isso. Então, os filhos conscientes dessa responsabilidade traria na velhice aos pais um cuidado maior, um conforto maior. Então, eles deveriam olhar para os filhos como sendo bênçãos de Deus. A família como sendo bênçãos de Deus, como sendo algo que estava inclusa no propósito de Deus em abençoá-los. Eu quero encerrar lendo um versículo bíblico que está em Provérbios capítulo 3, verso 5, verso 6, que diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixe de olhar para o que é visível. Olhe para o Senhor. Só Ele pode cuidar de você. E tenha certeza que você é amado dele. E ensine isso aos seus filhos, a essa dependência de Deus. Ter a palavra de Deus no coração. Ter a tranquilidade de, nesses momentos de lutas que passamos, você ter a paz, poder dentro do seu lar, hoje recluso com a sua família, demonstrar a ele a tranquilidade de uma confiança num Deus que cuida apesar das circunstâncias. E que a nossa fé ela não está apenas em símbolos, mesmo distante do templo. Deus está conosco. Servimos um Deus pessoal que quer se relacionar conosco. E que esta relação não pode ser substituída por nada. Por isso Ele está presente na minha e na sua vida nesta noite para nos abençoar. Nós queremos falar com esse Deus, orar a esse Deus nesse momento. Convido você a orar comigo. Não podemos orar junto no templo, nós podemos orar junto aqui através desse meio de comunicação. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que através da sua palavra traz-nos à memória, Senhor, de que é o Deus pessoal, que busca um relacionamento conosco e que nada substitui este relacionamento. O Senhor é o Deus que cuida, que nos ama, ó Deus, e que tem, Senhor, nos abençoado, tem nos guardado e que podemos confiar em Ti. Que não, ó Deus, sintamos longe de Ti, apesar de longe do templo, mas que possamos ter a consciência de que o Senhor está presente na nossa vida. Que possamos assumir as responsabilidades que nos é imposta, Senhor, social, familiar. Ó Deus, e olharmos aquilo que parece ser uma responsabilidade pesarosa, como bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Pai, ajuda-nos a olharmos a vida com sabedoria. Ó Deus, com os Teus olhos, a julgar com os Teus olhos, porque Tu és o Deus que tudo pode e que vê aquilo que não podemos viver. Que possamos, pela fé, depositar a nossa confiança e descansarmos, termos paz em Ti. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Meu querido, na sexta-feira estaremos transmitindo uma palavra de Deus a você. Continue orando, oremos uns pelos outros, vamos estar firmes, sabendo que o nosso Deus, Ele está cuidando de todas as coisas, Colocar a nossa nação, o mundo, enfim,
que o propósito de Deus, através da permissão deste momento, seja cumprido, que é o de despertar, de salvar, enfim, que Deus esteja fazendo a tua vontade. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, a paz do Senhor a todos.